pessoal, vamos continuar o nosso capítulo 4, Viver a Arte, continuando aí na página 40, que vem falando sobre o que as outras pessoas pensam sobre. Então, aí eu coloquei os 3 pontos principais desse pequeno textinho, para vocês poderem estar grifando aí no livro de vocês. Então, vamos lá para as partes principais. Ele diz o seguinte: é importante se colocar no lugar do outro e conhecer o local, a cultura e os acontecimentos de sua vida para entender sua forma de viver. Então, é importante nós conhecermos as outras culturas, né, de outros lugares também, para que a gente possa entender como é a forma de viver daquelas pessoas. Então, quando ele diz que é importante a gente se colocar no lugar do outro para poder entender a forma de viver, é isso, é a questão da gente conhecer as outras culturas, né? A gente não tem nenhum preconceito com os outros tipos de culturas, para a gente poder entender como é a forma de viver daquele povo. O mesmo acontece quando estamos falando de expressão artística, ou seja, aquilo que eu gosto, aquilo que eu faço, quando está relacionado à arte. Muitos grupos não partilham a mesma noção de arte, pois a produção artística possui diferentes motivos e características. É quando ele diz que, por exemplo, que nem todas as pessoas gostam do estilo rock de música, ou seja, nem todos os grupos partilham da mesma noção de arte, ou seja, partilham dos mesmos gostos. Então, há grupos diferenciados porque há gostos diferenciados. Há pessoas que gostam de rock, há pessoas que não gostam do estilo rock, há pessoas que gostam de pinturas abstratas, como também há pessoas que não gostam de pinturas abstratas. Então, quando ele fala que o mesmo acontece com a expressão artística, que é a questão da gente não ter o preconceito e ter o respeito com essas diferentes expressões artísticas. E ele vem falando também sobre o eurocentrismo. Do que é que se trata o eurocentrismo? O eurocentrismo está relacionado à cultura ocidental. É aquele pensamento que coloca a Europa e sua cultura como a mais importante. Então, nesse texto ele vem falando que nós brasileiros somos eurocêntricos, porque nós colocamos a cultura europeia, ou seja, a cultura da Europa, como a mais importante. Então, não sei se vocês concordam, mas é isso que o nosso textinho ele vem falando aí na página 40. Vamos seguir agora na página 41, que nessa página 41, gente, nós vamos voltar um pouco na história e vamos falar sobre o Egito Antigo. Então, hoje eu vou falar sobre o que é que vem falando aí, nessa página 41 e 42 do livro de vocês sobre o Egito Antigo. E na próxima aula eu vou estar mandando para vocês um vídeo bem bacana sobre o Egito Antigo, assim como também uma atividade para vocês estarem fazendo. Então, vamos dialogar aí um pouco sobre o Egito Antigo. Então, logo no primeiro parágrafo, ele vem trazendo esse textinho aí e vem trazendo também uma imagem acima desse texto, que diz o seguinte, falando sobre essa imagem, que são estatuetas egípcias que se chamam Shabti e eram produzidas para serem colocadas nos sarcófagos, que eram os túmulos utilizados no Egito Antigo. Então, os túmulos utilizados no Egito Antigo eram chamados de sarcófagos. Os Shabti, que são essas pequenas estatuetas, bem pequenininhas mesmo, segundo o pensamento dos egípcios, fortemente representado por um caráter religioso, esses Shabti eles eram responsáveis por trabalhar pelo seu dono no mundo dos mortos, condição em que, segundo a crença egípcia, se alcançaria a eternidade, né? Porque os egípcios eles tinham a crença na imortalidade. Então, essas estatuetas aí, egípcias, chamadas Shabti, elas eram feitas de pedra, madeira ou de bronze. E logo no início eram feitas de cera. Então, eles eram um tipo de estatueta funerária egípcia que tinha a função de substituir o morto em seus trabalhos após a morte, ou seja, na próxima vida. Então, essa era a função dessas pequenas estatuetas egípcias chamadas Shabti. Continuando, né, aí nós temos algumas imagens, uma imagem, né, dos Shabti, que eram as pequenas estatuetas funerárias egípcias.
E agora sim, continuando no segundo parágrafo, se perguntarmos o que são os Shabit a uma pessoa hoje, mostrando as imagens acima, provavelmente a pessoa não sabe o que é, né? Vai dizer que é uma escultura normal, qualquer. Porém, se fizermos a mesma pergunta a um egípcio que vivia naquele período, né? Período do Egito Antigo, eles responderiam que os Shabit são servos espirituais, né? Então, como nós falamos lá, os Shabit ele está ligado à questão da religiosidade. Então, para os egípcios, os Shabits eles eram servos espirituais. Quando pensamos no Egito, é comum lembrarmos das pirâmides, né? Não tem como a gente não falar do Egito e falar sobre as pirâmides, tumbas, múmias e dos faraós. Na arte, esses elementos estiveram sempre relacionados, sendo regidos e orientados pelos preceitos religiosos que a tudo influenciavam. Nesse período, o povo egípcio cultuava vários deuses, como mais importantes eram Osíris e Ísis. Então, os deuses, eles eram chamados de politeístas, porque eles acreditavam em vários deuses. E os deuses mais importantes que os egípcios acreditavam eram o deus Osíris e a deusa Ísis, que nós vamos ver agora no próximo slide. Então, nós temos aqui Osíris. Osíris era conhecido como o deus do julgamento. Era o deus egípcio responsável por julgar os mortos. Então, né, se você não teve uma vida muito boa, você não foi uma boa pessoa, então Osíris ia lhe julgar para saber se você foi uma pessoa boa ou ruim. E considerado um dos mais populares de sua crença, né? Então, o mais popular aí, né, dos mais populares era Osíris. Nós temos a imagem de Osíris. E nós temos também a deusa Ísis, que Ísis é uma das deusas mais importantes da mitologia egípcia. Sua função, a função de Ísis era reinar o mundo da magia, da maternidade, da feminilidade, da cura e da proteção. Então, essa era a função da deusa Ísis. Vamos aí dar continuidade agora ao nosso conteúdo. Então, no próximo parágrafo, diz o seguinte, vem falando sobre a arte egípcia. A arte egípcia nasceu há mais de 3.000 anos antes de Cristo, bem antiga, e esteve sempre relacionada aos aspectos religiosos dessa civilização. Então, uma das artes egípcias, né, são aquelas estatuetas que nós vimos logo no início, chamadas Shabit. E temos também as pirâmides, né? Que é também relacionada à arte egípcia. E as pinturas também. Sendo realizada em função da sua crença, que era a certeza da continuidade da vida após a morte. Por isso, os elementos arquitetônicos, as pinturas e as culturas, seguiam padrões e regras que estavam diretamente voltados para essa visão. Então, toda a arte egípcia era direcionada à visão da vida após a morte. Então, nós temos aí uma das arquiteturas egípcias, que são as pirâmides. Vamos falar agora sobre a arquitetura. A arquitetura egípcia é composta por imensas construções enormes, né, como as pirâmides. Que as pirâmides elas serviam de túmulos para os faraós, né? Mas era só para aqueles mais importantes. Então, não era qualquer pessoa que poderiam ser colocada nas pirâmides, né? Porque as pirâmides eram só para os faraós, os reis do Egito Antigo, que a tudo dominavam e eram considerados deuses pelo seu povo. E por grandiosos templos que eram construídos em homenagens também a esses deuses, como por exemplo Osíris e Ísis. Então aí nós temos um dos templos do Egito que eram construídos para homenagear a seus deuses. Continuando agora na página 42, primeiro parágrafo, vem falando sobre a pintura egípcia. A pintura realizada pelos egípcios tinha características muito próprias, então eram características que eram só dessa pintura, pois seguia algumas regras pré-estabelecidas.
Uma das regras da pintura egípcia era a regra da frontalidade. Fazia com que o corpo das pessoas fosse sempre retratado com o tronco e um dos olhos voltados para o observador, ficando apenas a cabeça, as pernas e os pés representados de perfil. Ou seja, como vocês estão vendo aí na imagem, né? Era a questão de trabalhar só um lado. As pinturas eram utilizadas geralmente para decorar os túmulos egípcios. Também podemos destacar que a pintura dos egípcios não possuía perspectiva, não nos dá a impressão de profundidade e não relaciona a disposição dos elementos no espaço e não exibia uma relação de proporcionalidade entre as figuras representadas. Como podemos observar na pintura abaixo, os dedos, por exemplo, são todos do mesmo tamanho, né? Como tem na pintura aí abaixo, desse textinho aí no livro de vocês, vocês podem perceber que os dedos, eles não tinham uma proporção, né? Como os nossos, tem o maior, o menor, então eles eram todos do mesmo tamanho e tinha essa questão das pinturas serem feitas só com as pessoas, a questão do rosto só de lado. Então, eles não faziam os desenhos das pessoas de frente, era só lateral. E por último, nós vamos falar sobre as esculturas egípcias. A escultura tinha grande importância para os egípcios, né? Não é à toa que lá no início nós falamos sobre os shabit, que eram as pequenas estatuetas. Devido à crença na vida após da morte, né? Questão da imortalidade, os egípcios, além de mumificarem os corpos dos mortos para que fossem preservados, também se utilizavam de esculturas que reproduziam seu corpo com o máximo de detalhes. Então, essa questão de mumificar era para isso mesmo. Como eles acreditavam na vida após a morte, então por isso que eles mumificavam as pessoas para que elas fossem preservadas, para que seu corpo fosse preservado. De acordo com a crença egípcia, nesse novo corpo serviria para abrigar sua alma após a morte. Assim como na representação dos mortos, todas as outras esculturas também deveriam representar as características físicas das pessoas e ainda a sua condição social. Então, dependendo da condição social do egípcio, ele ia receber uma estatueta. Hoje, além de ter diferente estrutura física, o Egito é uma república e a religião predominante é a muçulmana. Então, hoje nós estudamos aí um pouquinho sobre o Egito Antigo e, como eu falei para vocês, na próxima aula eu vou estar colocando um vídeo bem bacana para vocês estarem assistindo e um questionário em cima desse vídeo, tá? Então, tem que assistir o vídeo todinho para vocês ficarem bem por dentro do vídeo e poderem responder o questionário que eu vou estar enviando para vocês. Então, até a nossa próxima aula de artes, continuando aí sobre o Egito Antigo.